Pessoal, tudo bem? O meu tema com você hoje aqui é essa desgraça. A iniciativa da bancada evangélica realizar mais um culto de Santa Ceia com fins políticos, que segundo eles, encerram o ano parlamentar evangélico. Que tocante. Mas aqui declaram apoio à reeleição do deputado Arthur Lira, que em nota a bancada evangélica diz alicerçar sua capacidade política e também de diálogo. Só isso, porque evangelho nada. E aqui usam, como sempre, a isca atrativa das pautas morais, como também aquela pressãozinha materialista evangélico para todo mundo ceder à política dentro da igreja. A Assembleia de Deus Madureira é aquela que mais se destaca nessa mediação do Arthur Lira, como foi o Silas Malafaia, e ali a presença ilustre, Cezinha de Madureira, Samuel Ferreira, Sótines Cavalcante, gente eleita pela igreja, né? Sótines Cavalcante, que eu tive de prazer de ver o discurso desse cara, onde ele diz defender os interesses da igreja dele, né? E, em primeiro lugar, expressar preocupações com o povo e com a situação atual do país. Se esse cara tivesse um pouquinho de vergonha na cara, ele não falaria isso. Com base no que a história prega do que já foi política dentro da igreja, as contradições, né, que se acumulam para vocês. Mas, obviamente, eles não vão parar, porque se tratam de mercenários. Mas, lembrando, senhores, que o movimento Igreja Sem Política trabalha para apresentar e honrar esses três aspectos hermenêuticos das Escrituras. E quando eu falo Escritura, da revelação de Deus, tá? São três aspectos importantes. Primeiro, a identidade da autoridade teológica, do pensamento cristão, que é prerrogativa messiânica. A autoridade é Cristo, não é a igreja. Ele define e prescreve a fé. O segundo ponto, a unidade instrumental do dever cristão, do que é ser cristão, do que é ser igreja, que essa unidade instrumental se encontra na atividade de Jesus. Quem prega isso é a carne dele, a vida dele. A vida dele é a substância, tá? Do que temos que ser em atividade, em prática de fé, inclusive ministerial. E o terceiro aspecto, o sistema neotestamentário, que ali entre os primeiros cristãos, a cúpula de discípulos que Jesus preparou diretamente, ali, o que a gente chama de padrão histórico ininterrupto, você também não vai encontrar pastor político. Então, não entra modelo, não se encontra o modelo do pastor político e ministério político para o cristão. Mas esses caras insistem. Por quê? Porque se tratam de mercenários. Mas vamos lá. Aí eles, como sempre, acham-se no direito de pegar uma celebração instituída diretamente de Cristo, que tem por objetivo recordar e cumprir um mandamento instituído diretamente por ele, Jesus, que anuncia e pronuncia realidades objetivas e subjetivas do cristão com Cristo. Que eu quero dizer que a simbologia, a essência, incorpora Jesus, a sua atividade e o seu testemunho, proclama e celebra o pacto redentivo. Entendeu? Que define uma união com Cristo na sua morte, como diz o apóstolo Paulo, que só deve ser celebrada e representada por quem é convertido, por quem é cristão. Aí esses caras pegam uma celebração instituída diretamente por Cristo, com pautas definidas pelo próprio Senhor, que devem ser obedecidos exclusivamente, diretamente por quem é convertido e cristão. Eles pegam a celebração para ser usada com capacidade política, eleitoral e interreligiosa. E detalhe, feita de pautas que foram construídas, organizadas por um parlamento, que é feito de ímpios, de pagãos e indiciados, e pseudos cristãos. Esse é o cenário deplorável que a igreja atual se encontra. A pergunta que eu te faço, esses homens têm autorização? Eles têm licença de Cristo para se utilizar de um recurso que é exclusivo de Jesus? Mas eles não têm. Eles não têm fundamentação, eles não têm escritura, eles não têm exemplo, eles não têm nada a apresentar que realmente justifique um culto dentro de um parlamento, um culto de Santa Ceia, para encerrar um ano parlamentar e para testemunhar apoio eleitoral de reeleição para um partido, por um político específico. Então eu quero deixar uma coisa clara para você, o seguinte, que eles não vão deixar de exercer essa estupidez ou essa ignorância, porque eles lucram com isso. Em todos os aspectos, não vou querer entrar muito no mérito, mas em compensação, eu venho dizendo isso, o que mais me indigna é a posição da igreja, daqueles que estão lá, o povo, de aceitar esses caras discursarem, falarem
sem nenhuma referência bíblica, sem nenhuma confirmação doutrinária em Cristo e na primeira igreja. Então, abre os teus olhos, enxergue esse cenário, porque se a igreja tiver que pagar pela corrupção dela e pelas suas contradições, o que vem para nós aí é desgraça. Um abraço a vocês, Deus abençoe, atenção total.